E eu queria começar dando também um bom dia ao Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, o jornalista raiz da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Zé. Salve, a semana finalmente decolou, estamos aqui. Muito bom dia a todos. Muito bem, Zé, o que você achou aí dessa fala do ministro Celso de Mello? Preocupante. Esta é uma manifestação que alguns ministros conversam, falam nos bastidores, né? E que agora vem a público. E não me venha o Celso de Mello dizer que se trata de uma conversa particular e que não deve ser levada a público, exatamente ele que jogou aí para o ar uma reunião fechada da presidência da República, do presidente com seus ministros. É o tal ovo da serpente. Olha, Paulo, isso influencia os colegas ministros na hora de votar assuntos relativos ao governo e relativos ao presidente Jair Bolsonaro. E num momento muito grave, já que o Supremo Tribunal Federal está com 3 inquéritos que têm como alvo, vamos dizer assim, subjetivo, o presidente da República. Porque, oficialmente, não é o presidente da República o alvo desse inquérito de intervenção na Polícia Federal. E sim o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é investigado ali por ação caluniosa contra o presidente. Mas tudo indica que a tentativa ali do Supremo vai ser exatamente de transformar o Sérgio Moro em acusador e o presidente como réu nessa história. E há também uma tentativa no Supremo de unificar 3 inquéritos. Um sobre investigação desta manifestação considerada antidemocrática, de intervenção, de fechamento do Congresso e do Supremo. E outro, aquela coisa chamada inquérito, que foi criada no Supremo para investigar fake news. Então, se houver a união dos 3 conteúdos, aí o inquérito acaba engrossando, e dependendo, evidentemente, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Esta manifestação do decano da Corte é grave, porque, geralmente, o decano do Supremo, ele reúne ali o pensamento médio da Casa e fala em nome da Casa quando os ministros não podem se manifestar. Aí o decano conversa com todos e manifesta o pensamento médio. Celso de Mello é o mais longevo decano, ele está há mais de 20 anos depois da saída de Sepúlveda Pertence como decano da Casa. Só que é o seguinte, ele está tentando fazer o famoso canto do cisne, né? Ele sai em novembro, está com o inquérito, andando ali rapidamente, atropelando prazos, espaços, né? Agredindo ministros, colocou os generais do presidente para um depoimento com possibilidade até coercitiva, debaixo de vara. Isso irritou muito o setor militar e é, portanto, uma tentativa do ministro Celso de Mello de convencer os colegas, e isso é grave. Muito bem, já está aqui conosco, então, o deputado federal aqui por São Paulo, Orlando Silva, do PCdoB. Bom dia, deputado. Estou escutando, não? Eu acho que nós estamos com um pequeno probleminha de áudio com o Orlando. Vamos passar, então, para o Adriles? Vamos lá, Adriles, faz a sua colocação. Eu não acho preocupante, eu acho uma coisa absolutamente delirante do decano Celso de Mello, né? Eu espero que ele esteja gagá para não ter que acusá-lo de mau caratismo. Qual o elemento nazista, em princípio, do governo Bolsonaro? A gente tem que lembrar que o nazismo todo mundo conhece. Era um regime racista, que perseguia judeus, que perseguia diferentes, que perseguia credos diferentes, pessoas diferentes, ou seja, que manifestava a violência mais truculenta já no seu discurso. Bradar por liberdade e democracia naquela reunião infamemente mostrada é um elemento nazista. É inaceitável que um homem como Celso de Mello, que tenha perdido completamente o juízo e por uma sanha golpista já demonstrada quando ele acusou o Bolsonaro de autoritário, naquele vídeo em que Bolsonaro clama as pessoas para pegarem o país de volta dos corruptos e que ele fala que esse homem tinha que ser impedido, é um preconceito, mas é um preconceito arraigado em um homem que está fazendo um inquérito contra o presidente Bolsonaro. Tem que ser suspenso imediatamente. Ele não tem nenhum tipo de isonomia, de credibilidade, de senso de proporção e de distanciamento do processo. Quem é que vai julgar o julgamento de um homem que perdeu completamente o senso de medida e de proporção, acusando um governo de nazista? A gente já falou aqui várias vezes, já perguntei para várias pessoas qual é exatamente o elemento ditatorial, o gesto ditatorial intrínseco do governo Bolsonaro. Absolutamente nenhum. Se há manifestantes que pedem por um AI-5 ou por fechamento do Congresso, o presidente em si e o governo em si nunca pediram por isso.
Muito pelo contrário. Sempre falaram em democracia, liberdade de expressão, para além da sanha golpista de um STF que tenta de todas as formas cercear os poderes do presidente da República, mostrando o vídeo de uma reunião que não tem absolutamente nada, quase factualmente, com o processo do inquérito em si. Perseguindo, assim como os nazifascistas, aliados do presidente, perseguindo a liberdade de expressão. Eu não digo que o STF seja nazista, mas que tenha uma sanha autoritária em atribuir ao governo uma sanha autoritária que ele mesmo, Supremo Tribunal Federal, Suprema Insanidade Federal, tem. Ou seja, é uma projeção espelhada, como dizia Freud, né? O Celso de Mello atribui as intenções que ele tem de derrubar o governo, de impor uma ditadura do judiciário no Brasil, no governo Bolsonaro. Eu insisto, qual o gesto autoritário do governo Bolsonaro? Qual o gesto racista, de perseguição, de truculência, de nazifascismo no governo Bolsonaro? É absolutamente nenhum. Esse homem, Celso de Mello, tem que ser imediatamente impedido de continuar com esse inquérito. Ele não tem nenhum tipo de princípio de isonomia ou parcialidade. Ok, vamos lá, Vini. Adriles, eu concordo com você quando você fala até que o Celso de Mello, até por essa investigação que ele faz aí do presidente Jair Bolsonaro, ele deveria manter aí um certo distanciamento dessas avaliações. Agora, com relação a estes símbolos, até uma pergunta que eu faço a você. Sim. Com relação a esses símbolos que estão sendo agora costumeiramente associados, né, ao neonazismo, ao fascismo e também por parte do presidente, por parte de aliados do presidente. Você não acha que o presidente deveria, por exemplo, deixar muito mais claro que ele não compactua com esse tipo de coisa, de segurar a imagem dele, destes símbolos, ao invés de ficar fazendo piada, ficar fazendo meme, ficar flertando com a possibilidade que pode ser, pode não ser? Ele não deveria deixar mais claro que o presidente Jair Bolsonaro não está associado a esses tipos de símbolos? Veja bem, primeiro você tem que discorrer a respeito da qualidade desses símbolos, né? Símbolos que a gente está falando o quê? Teve uma coisa ridícula do dia do leite, que tomar leite seria associado à supremacia branca. Olha, o Dia Internacional do Leite é um dia que você fomenta a produção e o consumo de leite. É patético. Segundo, talvez você esteja falando da Sarah Winter com aquela manifestação esdrúxula, ridícula e patética e cafona de pessoas com tochas, com uma trilha sonora fúnebre. Isso não quer dizer que aquilo seja uma associação livre com a Ku Klux Klan ou qualquer outro tipo de grupo supremacista em si. Terceiro símbolo, para dar outro exemplo, a bandeira ultranacionalista da Ucrânia, que foi tida como neonazista, foi desmentida exatamente como neonazista pelo próprio embaixador da Ucrânia, dizendo que aquilo remonta à história da Idade Média, quanto da conversão cristã dos ucranianos. Ou seja, esses símbolos, existe uma pegada de tentar pegar no presidente alguns símbolos que os próprios apoiadores não usam como símbolos nazifascistas. Então o presidente tem que desmentir nada. A imprensa, a mídia e alguns intelectuais têm que parar de inventar cabelo em ovo para associar o presidente a uma imagem autoritária que até agora, eu insisto, não há um gesto autoritário do presidente. Há apenas acusações levianas em cima dele. Ok, olha, já está conosco então agora o deputado federal do PCdoB aqui de São Paulo, Orlando Silva. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia. Com o som desligado, Paulo, mas é um prazer falar com vocês, ouvir o Zé Maria, a Adriles, a Paula e o Vinícius também. Muito deputado, deixa eu já começar então com uma pergunta para o senhor. Deputado, o senhor não acha que essa fala do ministro Celso de Mello afeta diretamente o princípio da imparcialidade de um juiz? Qual é a sua opinião? Paulo, eu considero que as coisas no Brasil estão muito desarrumadas e já faz algum tempo. Quando Montesquieu projetou a separação dos poderes de harmonia, você projetava a possibilidade de você ter funções claras para cada um dos poderes do Estado, inclusive com os limites que cada poder deve ter. No Brasil, a meu ver, já faz tempo que as coisas estão muito desorganizadas. A política, na minha opinião, se acovardou e o legislativo não assume as suas responsabilidades. Muitas vezes, o poder judiciário legisla ao invés do poder legislativo. O poder executivo usurpa o espaço de outros poderes e, ao mesmo tempo, tem competências que são usurpadas. E no poder judiciário, já faz tempo que tem muita política influenciando o poder judiciário. Então, meu ponto de partida é que as coisas estão muito bagunçadas. Eu considero que nazismo, fascismo e outras experiências históricas são experiências históricas dadas em contextos e regiões específicas. Mas no Brasil, de 2020,
O que era necessário era que o presidente da República tivesse uma mensagem inequívoca de compromisso com a democracia. Quando o filho dele, e todo mundo sabe das relações familiares, como influenciam o governo de hoje, diz que não sabe quando, mas que haverá ruptura da ordem institucional, é um péssimo recado. Quando no dia do Exército o presidente se dispõe a ir numa concentração, errado porque é concentração, em frente ao quartel do Exército, um lugar com faixas pedindo volta do AI-5, é o simbólico. É claro que já não existe mais atos institucionais no Brasil, mas o problema é a palavra, é o símbolo. O presidente é o líder da nação. A sua palavra tem poder. A sua postura repercute para o conjunto da sociedade. Então, acredito que o presidente da República deveria adotar uma postura de elevado compromisso com a democracia e não fazer como faz, elevando a temperatura da polarização política. É aí, assim que eu vejo essas manifestações, inclusive do decano da Corte, num ambiente totalmente desorganizado do ponto de vista institucional. Ok, Zé Maria Trindade quer fazer uma pergunta para o deputado? Assim, eu conversei com o líder, deputado, e até muito centro, assim, ele disse o seguinte, as palavras dele, né, é a opinião dele que não tinha que ser levada a público, né? A impressão que se tem é que há uma opinião generalizada aqui em Brasília, entre políticos, líderes, né, uma opinião falada e uma opinião conversada nos bastidores. Esse tipo de postura, de fala, atribuindo ao presidente aí uma postura de Hitler, acaba alimentando loucos como Adélio Bispo, quer dizer, isso tem peso, né? Eu tenho um profundo respeito pelo decano, pelo ministro Celso de Mello, da sua capacidade jurídica, que está ilustrada ao longo de muitos julgados. Eu não tenho a menor dúvida quanto à capacidade técnica, excelência jurídica e o compromisso estacional que ele tem. Então, eu não quero me dirigir ao fato em si. O fato em si é parte de um processo que o Brasil vive. Por que juiz tem que dar opinião? Por que juiz tem que fazer análise? Por que juiz tem que comentar? Eu não sei nem por que existe TV Justiça. Eu acho que nós deveríamos olhar para os Estados Unidos. Está na moda falar dos Estados Unidos. Como é que funciona a Suprema Corte nos Estados Unidos? Nem os votos dos ministros da Suprema Corte são públicos. O que é público é a decisão. Então, eu considero que o Brasil, depois de passar por essa década, eu imagino, de tormenta, seria importante que nós revíssemos procedimentos, métodos, práticas, de modo a que nós possamos equilibrar as instituições e garantir o seu funcionamento pleno. Perfeito. Porque eu concordo contigo. É muito importante nós tomarmos cuidado com aquilo que se fala. Quem tem responsabilidade pública tem que ter responsabilidade com o que fala, porque isso gera engajamento de pessoas e o Brasil, com essa polarização, na minha opinião, insana, que vive já há algum tempo, o que nós menos precisamos é de alimentar essa polarização insana. Deputado, mas só um ponto. Eu acho que dá visibilidade à opinião, e aí eu discordo do senhor respeitosamente, em relação à visibilidade, sobretudo a TV Justiça, expõe exatamente o princípio ideológico que está arraigado em cada um dos juízes. Claro que a justiça tem que ser para além de um tipo de manifestação ideológica ou de algum tipo de opinião particular. Mas quando essa opinião particular é vista de maneira tão visceral, radical e agressiva e incisiva, a gente tem, sim, que saber localizar aonde está o posicionamento daquele juiz. E quando a gente tem uma corte de ministros progressistas, a maioria indicados pelo PT, por exemplo, a gente tende a desconfiar da imparcialidade desses justiças, né? Porque para perseguir uma verdade, sobretudo uma verdade, um veredito final, que é tão importante na justiça brasileira, a gente tem que ter pluralidade de opiniões, de percepções e concepções de mundo. Então, dar visibilidade à opinião desses juízes, eu acho uma conquista democrática, sim, deputado. Me permita, Adrilha, me permita, vou ser breve. Eu acredito que o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, as Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, onde tem político eleito, ou Poder Executivo, tem que ter visibilidade para tudo, tem que ter parede de vidro, é obrigação. O cara eleito pelo povo tem que prestar conta de tudo que ele faz. No caso do Poder Judiciário, é a minha impressão. No caso do Poder Judiciário, o que é que se vê? Vira espetáculo na prática. O juiz tem que falar nos autos, o juiz não tem que comentar a conjuntura. E o juiz também não pode ser constrangido. Em tempo de redes sociais, a coisa mais comum agora é você eleger um juiz que é o vilão ou que é o herói. Já tem muitos exemplos no Brasil, e as redes sociais vão as ondas para cá e para lá. Tem hipótese de ministro, em caso de ministro Supremo, ser constrangido com a sua família em restaurante, porque votou de um jeito ou de outro.
Isso não ajuda. É um tipo, a minha visão, é um tipo de instituição que carece de frieza. O juiz tem que responder pelo que ele escreveu nos autos, pela decisão dele, não para a opinião pública. Eu sou obrigado a dar satisfação à opinião pública, até em quem não votou em mim. Agora, um magistrado, na minha opinião, deveria, para garantir a sua imparcialidade, deveria ter a sua independência blindada, protegida, para que ele possa ser o poder moderador. Que leve em conta isso. Alguém tem que ser poder moderador. Pois é, deputado, mas o STF não está moderando nada. Ele está incitando exatamente conflitos com esse tipo de opinião demonstrada pelo Celso de Mello, infelizmente. Mas será que isso não tem a ver com o tipo de funcionamento como acontece hoje? Porque tudo vira assunto. Veja, vocês podem me criticar ou me elogiar, mas eu sou da política. Eu tenho que prestar conta. Um juiz não deveria ter essa obrigação. Tá ok. Ok. Eu queria muito agradecer mais uma vez a participação do nosso Zé Maria. Zé, aquele abraço aí, ótima semana. É isso, obrigado. Bom trabalho aí.